Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 17 de novembro e essa é a 20ª edição da análise da semana do blog O Calçadão. Isso aí, caminhando para o 5º ano, dia 21. Dia 21 vai ser aniversário do blog, estamos aí caminhando. Nosso blog, a nossa página com os nossos textos e o canal do YouTube com os vídeos e a análise da semana. Seguindo em frente. Faz 20 semanas. 20 semanas. Mais ou menos 20 semanas? Mais ou menos. Acho que perdemos uma ou duas que a gente não fez, então 22 semanas aí que a gente está trabalhando firme em cima do canal do YouTube. Ultrapassamos os 700 inscritos, já estamos chegando a 720, pedindo para os companheiros, para os amigos, para as amigas continuarem se inscrevendo. Só clicar e inscreva-se, né? É isso aí. Ricardo, vamos então caminhar rapidinho aqui. No primeiro tema que a gente colocou aqui é em relação à Prefeitura Municipal. A reforma da Previdência está causando um transtorno aqui na Prefeitura e uma movimentação muito grande de chefia e cargos, né? É uma coisa que não é culpa da Prefeitura, né? É culpa da reforma da Previdência, que foi aprovada no Congresso semana passada, né? E que mudou uma coisa que era muito importante. Qual é o incentivo? Porque assim, o cargo de chefia, às vezes as pessoas podem não entender. O cargo de chefia é uma coisa muito importante com a administração pública. Sim. Porque não é fácil você formar um chefe. As responsabilidades, o conhecimento, para tocar a máquina administrativa, para o bem da população. Claro. E se você não tiver serviço, o chefe que saiba e o serviço sair corretamente, a população acaba não sendo atendida. Então o que fazia para poder um servidor de carreira se incentivar a assumir as responsabilidades de um cargo de chefia? Porque também tem muita responsabilidade. Se alguma coisa der errado, é você que responde por aquilo, né? Sim. O que as pessoas podiam fazer? Ganhe uma gratificação. Né? Então, cada cargo de chefia tem uma gratificação, são funções gratificadas. O que o servidor poderia fazer? Ele podia incorporar aquela gratificação 10% ao ano que ele ficasse naquele cargo de chefia e poderia carregar essa gratificação no momento da aposentadoria. Correto. O que a reforma da Previdência fez? Ela acabou com isso. Então agora não tem mais esse tipo de acréscimo na aposentadoria. Você pode ficar o tempo que você quiser no cargo de chefia, quando você aposentar, você vai aposentar com o salário do seu cargo. A menos que a pessoa já tenha incorporado no salário. Aí é o direito garantido. Por isso que nas últimas semanas, cerca de 70 servidores que estavam em cargo de chefia na Prefeitura de Ribeirão Preto pediu exoneração para poder pegar o benefício que eles já tinham direito. Olha que coisa, né? E a pessoa que está nessa situação, ela só tem incorporado na medida que ela pede exoneração e solicita incorporação. Exatamente. Então, é uma regra esquisita, né? Esquisito, e a prefeitura fica acéfala, né? Então, você teve 70 cargos de chefia. Imagina, você vai ter que reocupar esses cargos com novos servidores que vão ter que aprender as suas funções. Enquanto isso, como é que fica o serviço público? Então, só para poder ficar claro, quem ocupava cargo de chefia e ainda não havia sido incorporado no salário essas gratificações de responsabilidade de chefia, sim, se eles não pedissem exoneração agora, eles corriam o risco de entrar na regra nova e perder todo esse benefício. Exatamente. O prefeito fez uma lei, né, para poder garantir essa... Mas juridicamente não tem condições, né, porque a Constituição, né, a reforma constitucional é uma lei maior, né, então o que o prefeito fez foi uma tentativa de não perder os 70 chefes, né, de uma vez só, mas não teve jeito, porque qualquer advogado vai falar assim, uma lei na reforma na Constituição é maior do que qualquer lei municipal. Tem gente que acha que valeria sim. Agora, na via das dúvidas, né, o cara está lá, faz 10 anos que o cara trabalha como 8 anos, 5 anos como chefe, ele vai correr o risco de perder isso tudo. Agora, o prefeito, sabendo disso, ele poderia ter feito também uma outra jogada, Ricardo, que eu acho. Seria, exonera todo mundo, garante o direito e recontrata no outro dia. Poderia ser um acordo junto, até inclusive com o sindicato, os trabalhadores, né? Isso é uma economia tão burra. Aqui, a gente de novo vai falar sobre a questão do Paulo Guedes, né? É uma reforma tão burra, tão idiota, mas é uma reforma ideológica, né? Ideologicamente neoliberal. Uma reforma que dá de ombros, né? Se omite com relação ao papel do serviço público na vida das pessoas, né? Isso não acontece só em prefeituras, não. Os cargos comissionados de coordenação de curso nas instituições de ensino superior, universidades e institutos federais também estão perdendo as suas gratificações. Então, assim, um professor hoje, para ele, qual é o incentivo que ele tem de assumir, por exemplo, a coordenação de um curso sem essa gratificação? Nenhum. Porque é melhor ele ficar como professor. É melhor ficar como professor. Então, você imagina a quantidade de problemas que esse tipo de economia besta, porque
aquilo que eles mandam para os bancos através da dívida pública dá de 10, 15 vezes mais do que uma economia pequena dessa que influencia na vida das pessoas. Então a gente pode estar falando assim, não, tem que tirar mesmo, né? Porque hoje é moda, né? Mas tem que tirar mesmo do servidor. Mas sem chefe, sem funcionamento adequado do serviço público, quem sai prejudicado é a população. E o que pode acontecer, agora, Ricardo, para fechar esse assunto, é que a prefeitura convocar, porque o cargo de chefia ele é de livre nomeação do prefeito. Sim, ele pode contratar qualquer pessoa, mesmo que ela não seja concursada, para poder ocupar um cargo. Aí você coloca um Zé Mané lá para poder ter a responsabilidade de um setor da prefeitura que ele nunca ouviu falar. Os funcionários vão ficar putos porque o cara não sabe, ele vai ter que aprender com os funcionários que estão lá se ferrando, e só prejudica o serviço público. Então é uma situação que inclusive veio de cima, né, do governo federal, que o próprio prefeito também concorda, mas é uma situação que só prejudica todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta, não é exatamente o que está acontecendo no governo federal? O ministro da Educação não sabe nada da educação, o ministro da Saúde não sabe nada da saúde. Eu acho que é uma moda. É a mania de querer economizar. E já passando para o próximo assunto, Ricardo, a prefeitura em relação ao 13º, ela tinha os empregados, todos os funcionários ficam esperando aquilo que é comum, né? Sim. E a prefeitura está mudando isso. 13º salário dos funcionários. Então, enquanto o prefeito, Paulinho, o prefeito está em campanha, né? Você está percebendo que o prefeito está em campanha. Ele está recebendo aquele dinheiro do PAC de 2013, aquele que era para vir para Darcy Vera, acabou caindo no colo do Nogueira. Então ele está prometendo construir ponte, viaduto, duplicação, já falou que vai inaugurar um corredor de ônibus, parece que o mês que vem, ou final desse mês ainda, na Avenida do Café, vai ser o primeiro corredor de ônibus. Todo o dinheiro que ele está recebendo do PAC, que era para vir em 2013, veio agora. Então o prefeito está em campanha dizendo que Ribeirão Preto está virando um canteiro de obras. Mas, no mês de agosto, houve uma ameaça de não pagar o salário dos aposentados. No mês de setembro, houve a ameaça de não pagar o salário dos servidores da ativa. Outubro, a mesma coisa. Chega agora novembro, porque a prefeitura tradicionalmente paga, acho que até por lei, ela paga metade do 13º no final de novembro, agora por esses dias, e pagaria a segunda metade até a primeira metade de dezembro. E ela está jogando tudo para a véspera de Natal. Então os servidores ativos e aposentados, que são 9 mil servidores ativos, e 6 mil aposentados, só vão receber o 13º no dia 24. E aí para correr atrás das compras de Natal. Essa é a prefeitura de Ribeirão Preto. Enquanto o prefeito escreve nas suas colunas da imprensa local que está investindo num canteiro de obras em Ribeirão Preto, ele chegou a dizer que Ribeirão Preto está vivendo uma outra realidade, completamente um ciclo virtuoso de desenvolvimento, ele usou essa expressão. E aí, como é que acontece? Como é que é? O cara vai ter que comprar fiado, né? Não tem jeito. Vai comprar na véspera de Natal, dia 24 está chegando aí o 13º do Nogueira. Eu tenho a hora que eu vejo assim, algumas atitudes da prefeitura que parece que ela joga no pior, porque depois se der algum jeito de adiantar, aí certeza. Melhora. Aí o pessoal fala assim, tá vendo? Não era assim, os caras... Mas é um descaso com o servidor, né? Ligando um assunto passado que a gente falou da questão da chefia, os servidores têm sofrido muito na administração Nogueira, em Ribeirão Preto, mas têm sofrido muito na administração estadual e na administração federal. Na verdade, nós estamos vivendo um período de ataque frontal ao servidor e ao serviço público. Quanto mais você destruir o serviço público, mais você... Pior para a população. Pior para a população e mais a população justifica uma possível privatização de serviços. Né? Exatamente. O que vai piorar ainda mais para ela, porque encarece os serviços. Né? Exatamente. Tudo contribui para o prejuízo seu. Né, que não é servidor, que é simplesmente um cidadão que paga os seus impostos e queria um serviço de qualidade. Sem servidor e sem serviço público não tem serviço de qualidade. Mas, Menes, a Coab de Ribeirão Preto, no terceiro ponto aqui, ela é uma empresa de economia mista, né? Sim. De várias cidades, mas Ribeirão Preto, como é a maior cidade, ela detém aqui a maior movimentação. Exatamente. E a Coab já há muito tempo não produz habitação, é isso? A Coab, ninguém sabe direito do que a Coab sobrevive. Uma das coisas que a Coab faz é vender cadastro, não é? Então ela faz um cadastro de pessoas que estão interessadas em comprar algum imóvel, como aconteceu aqui, por exemplo, no bairro do Cristo, né? Nesses empreendimentos da Pacaembu. O que a prefeitura fez? Ela vendeu um cadastro e as empresas, com esse cadastro, planejam os seus empreendimentos privados. Então é disso que a Coab vive, pelo menos nos últimos 20 anos. E fazer cadastro é uma coisa muito simples, né? É muito simples, né? E assim, ela não serve mais para a política pública de moradia popular. Aliás, eu conversei hoje de manhã com a Nazaré Albida,
que trabalhou na Coab no início dos anos 90, quando a Coab realmente funcionava como um escritório de produção de políticas públicas de moradia popular. Né? Muitos bairros de Ribeirão Preto foram feitos, né? Esquema de mutirão. Né? Eu era do Conselho de Moradia naquela época, Conselho Municipal de Moradia naquela época. Inclusive, junto com ela tinha assim, o Dono dos Anjos, que foi presidente da Coab, administrador. Mauro Freitas. Hoje tinha também o William Fagiolo, que hoje é um cara direitista, né? Mas naquela época até que ele era bacana. Sim. E funcionava, né? Funcionava. Autogestão, lotes urbanizados. Eram programas sociais de moradia, né? E dos anos 90 para cá, a Coab realmente acabou. Ela não funciona mais para isso, ela vende cadastro. E outra coisa, ela dá prejuízo para o município. Sabe por quê? Todos os meses, o município recebe um repasse do governo federal e do governo estadual. São as transferências obrigatórias. Por parte do governo federal, Ribeirão Preto era para receber 4,5 milhões de reais por mês. Só recebe 3. Por quê? 1,5 milhão de reais é retido no governo federal para ser destinado para a Caixa Econômica Federal para quitar uma dívida da Coab com a Caixa Econômica. Então, Ribeirão Preto é taxado 1,5 milhões de reais por mês. Dá quanto por ano? Dá mais de 15 milhões de reais. Né? Quase 20 milhões de reais que Ribeirão Preto perde anualmente por conta dos débitos da Coab. Então há um burburinho, e a Coab serve para quê nos últimos 20 anos? Né? Para que serve a Coab? Cabide de emprego. Né? Para você nomear pessoas para fazer acordo político nas negociações que se faz politicamente. Não serve mais para nada. Então há um burburinho, inclusive dentro do governo Nogueira, da possibilidade, junto com o governo estadual, né, de acabar com a Coab. Acabar com a Coab vai ser uma coisa impressionante, porque se assim, precisa de ter um órgão no município que pensa habitação, que não seja a Coab, que tem então a Secretaria de Habitação, né? Porque não pode ficar assim solto. Uma pena. Agora, assim, é uma pena, mas do jeito que ela se mantém, hoje em dia, realmente, assim, não vejo necessidade, não vejo função da Coab. Você percebe comigo que a gente está acabando com uma coisa chamada planejamento urbano? Não há mais planejamento, né? A gente falou aqui do Mauro Freitas, que é um arquiteto urbanista, tem outros companheiros que são arquitetos do ponto de vista, que pensam uma cidade mais humana, uma cidade mais democrática, né? Que pensam, por exemplo, a partir de você reestruturar a questão da moradia, como que você vai planejar um bairro, como que você vai planejar as áreas, né, de convívio das pessoas no bairro, você planeja uma cidade inteira, né? Você planeja onde vai ficar o posto de saúde, onde vai ficar a escola, como é que vai ficar a mobilidade, tudo começa em você pensar onde as pessoas vão morar e como as pessoas vão morar. Então existe o prédio do Mauro Freitas, por exemplo, dos parques lineares, né, do fundo de vale, existem outros projetos, por exemplo, de condomínios nos bairros populares com áreas de convivência. Tem muita gente pensando em Ribeirão Preto, só não tem política pública. O poder público não tem mais dinheiro para colocar esse pensamento, que é um pensamento que está sendo produzido, pensando cidades mais democráticas, mais humanas, com mobilidade melhor, que possa haver mais desenvolvimento e distribuição de renda das pessoas a partir do planejamento urbano. Só que o planejamento urbano morre na academia. E quando chega nos governos, municipal, estadual e federal, não tem mais nada. Uma pena, uma lástima. E quem paga de novo? As pessoas. Seguindo ainda em Ribeirão Preto, Ricardo, a história do aeroporto internacional. Por falar em urbanização, né? Ele está alocado numa região extremamente densa populacionalmente e com bastante conflito de áreas, né? Já era assim nos anos 90. Vamos contar um pouquinho da história, 30 segundos. Em 1995, Ribeirão Preto fez até hoje o único plano diretor que foi realmente discutido com a sociedade civil. Esse plano diretor foi sofrendo puxadinhos até hoje. Agora parece que vai voltar o novo, né? Parece que vai voltar, mas ainda está na fila lá na Câmara. Esse projeto de 95 já sabia que a região da Zona Norte, onde o aeroporto Leite Lopes está colocado, é uma região amplamente, densamente povoada. Isso já se sabia em 1995, 24 anos atrás, não é isso? Então, aquele plano diretor dizia o seguinte, Ribeirão Preto e a região de Ribeirão Preto precisa de um aeroporto internacional, e realmente precisa. Só que não pode ser no Leite Lopes, porque não tem condições de fazer aquilo lá. E aí, o que previu o plano diretor de 95? Construir um aeroporto internacional fora dos limites urbanos. Como acontece em vários lugares do Brasil e do exterior. Em 1999, o prefeito Jábaro do PSDB mudou a ideia e lançou a ideia da internacionalização do aeroporto Leite Lopes, que vem sofrendo puxadinhos para tentar transformar ele num aeroporto de cargas internacionais desde 2002. O primeiro puxadinho foi em 2002, outros aconteceram e o último aconteceu agora em 2019.
Sabe quantos voos internacionais de carga aconteceram no Leite Lopes? Não. 0. Ainda nenhum voo. Portanto, puxadinho atrás de puxadinho e não sai do papel. Cada ano ou cada ciclo político volta essa história do aeroporto internacional e volta as pessoas a tentarem se eleger por conta disso, né? Ricardo, essa história do aeroporto, às vezes as pessoas falam assim, por que uns são contra, outros são a favor? Porque tanta, já que é para fazer, por que não faz logo de uma vez, né? Tem uma série de implicações que às vezes as pessoas assim que são assim comuns não sabem, né? Por exemplo, a questão da mudança de uso do solo da região, né? Exatamente. Explica para o pessoal o que é isso. O que aconteceu de 99 para cá, Paulinho? As pessoas que poderiam investir na região do aeroporto, elas deixaram de investir por insegurança jurídica, porque não se sabia se ia sair internacionalização ou não. Ninguém vai investir num lugar que você não tem garantido que aquilo vai para frente. Então, começou a aparecer na região do aeroporto espaços vazios, terrenos particulares e também públicos, onde crescia o mato. O que aconteceu? Estava lá vazio. O que aconteceu nos últimos 20 anos? Foram ocupados por pessoas que precisam de uma moradia. Então, se você olhar a região do Jardim Aeroporto, a Zona Norte, é a região da cidade que existe o maior número de favelas. Inclusive, as maiores favelas de Ribeirão se encontram lá. Sim. Né? E aí, isso já é um problema muito grande. Na época da Darcy Vera, houve um esforço muito grande da Darcy Vera em fazer a internacionalização. Inclusive com a tentativa de mudança do uso e ocupação do solo através da votação do plano diretor. No processo de mudança de residencial para industrial, o que vai acontecer? As pessoas que moram lá, não só as pessoas que moram nas favelas, mas todas as pessoas que tem ali, algumas delas ainda não têm o habite-se, porque construíram a sua casa, ainda não conseguiram, vão ter problemas com isso. Ela então, nunca vai conseguir tirar Nunca vai conseguir, porque se mudar para industrial, por que quer mudar para industrial? Para poder as empresas de logística poderem se colocar ao lado do aeroporto, isso é normal, né? E necessário, inclusive, se você for internacionalizar o aeroporto. Só que imagina, você remover 50 mil pessoas. Vai para onde? E não estou falando só de pessoas que moram em favela, não. As pessoas que moram no local, né? Então, assim, é um problema gravíssimo. Na época da Darcy Vera, de 2012 a 2015, foi quando aconteceu as maiores violências contra ocupações. Sim. A favela da família e outras que eram retiradas, inclusive, de madrugada. A Guarda Civil e a polícia ia lá e removia as favelas de madrugada. Sim. Então, foi o período de maior violência contra o sem-teto na cidade de Ribeirão Preto. E isso pode voltar, porque o Nogueira de novo está tentando mudar o uso e ocupação do solo. Então, assim, ninguém é contra o aeroporto internacional. Nós somos a favor. Nós temos hoje uma região metropolitana. Outro problema que tem lá, só para a gente voltar nessa questão, onde seria o próximo, sim, é a questão também de aeronaves gigantes, né? Passar aqui. Exatamente. Em cima da cabeça da gente. Em cima da cabeça da gente. Nós estamos aqui no Oreste Lopes. Na hora que eles vão fazer a descida, eles passam aqui em cima e dão a volta ali no CEAGESP e desce. E na hora de sair para o sul, por exemplo, eles passam em cima do morro ali onde fica o Educandário. Em cima do Jardim Paulistano, do Jardim Paulista, né? Aquele prédio que fica lá em cima daquela Praça da Bíblia, onde tem um motoqueiro, não sei nem porque. A Praça do Papa? Do Papa ou da Bíblia? Do Papa e da Bíblia, são as duas, né, lá em cima. Aquele prédio lá deve ficar na rota de colisão. Ou seja, não é só o pessoal que mora no entorno, é a cidade toda, porque os aviões de grande porte vão fazer os cruzamentos em cima da cidade. Né? Tem a questão do ruído também, né? Que vai ser... que, aliás, o Marco Sérgio, que é o presidente da Associação de Moradores lá, e outras pessoas que eles lutam há muitos anos para ter redução do IPTU por conta da área de ruído, né? Que ninguém sabe se faz mal para a saúde ou não, com certeza deve fazer. Não, assim, tem uma série de implicações, assim, não é uma questão só de quem é a favor ou contra, como se fosse um time de futebol. Todo mundo fala que lá é um lugar que não é adequado. Já assim, Congonhas, em São Paulo, que é a mesma característica daqui, guardadas as proporções, todo mundo sabe que lá é um perigo aquele aeroporto, né? Exatamente. Então, assim, e tem áreas, né? Você ia falar agora da região metropolitana, que é importante, né? Que teria outros lugares aí com capacidade para isso. E ali poderia ser uma área de pequenos aeronaves, né? Assim, a gente está falando de planejamento urbano, né? Existe um projeto já antigo em Ribeirão Preto de transferir a rodoviária do centro da cidade para a região próxima do aeroporto, inclusive no aeroporto. Seria muito mais lógico, né? O cara quando vem de São Paulo, bicho, tem que entrar no centro da cidade, parar aqui para depois caminhar para frente então, lá para a gente está falando de uma cidade onde o bom senso prevalece, né? O bom senso e a mobilidade urbana favorecendo inclusive o desenvolvimento econômico. Então transferir a rodoviária do centro para a região do aeroporto, manter o aeroporto com pequenos voos e a rodoviária ali,
na região da rodoviária da Baixada, fazer um projeto de urbanização para poder movimentar aquela região que é estagnada e criar um aeroporto 30, 40 quilômetros de Ribeirão Preto que sirva a região metropolitana, inclusive do ponto de vista de logística, de empresa, de tudo. Eu acho que mas assim, a elite política, seja ela federal, estadual, nós estamos falando mais da estadual, que é o DAESP, que é o órgão que controla isso, que inclusive vai privatizar 20 aeroportos, inclusive o Leite Lopes, e o município de Ribeirão Preto com as suas lideranças. Eles vão insistir nesse projeto, Paulinho. Por quê? Porque vai custar mais barato e politicamente vai ser mais rápido o retorno, porque as eleições estão aí e tirar foto dizendo que está criando um aeroporto internacional que vai gerar emprego para todo mundo, dá voto muito mais rápido. Um aeroporto fora dos limites é um projeto um pouco mais demorado e talvez do ponto de vista eleitoral e financeiro, na verdade é o melhor projeto, mas não agrada a elite econômica e a elite política de Ribeirão. Então, para poder fechar isso aqui, passar para outra questão, o pessoal que mora na região do aeroporto e das comunidades, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, esse cara está fazendo terrorismo. Sim. Presta atenção, eles vão mudar o uso do solo, já tem a lei, já está tramitando, já foi feito isso uma vez e eles vão fazer novamente. Mudando a lei de uso e ocupação do solo, para vocês serem expulsos daí, por lei, por força de lei, inclusive, vai ser fácil. Agora eu vou te fazer uma pergunta, só para a gente terminar mesmo. Vai mudar o uso e ocupação de solo, por lei eles vão poder expulsar as pessoas de lá, sem programa de moradia popular, o que vai acontecer? Ué, mas aí o prefeito vai falar assim, vou fazer o quê? Mas para onde vão essas pessoas? Para a Praça 15? O prefeito vai falar isso, bicho, eu não tenho, vai lavar as mãos. Olha só você que está nos assistindo, o problema que está sendo criado, e nós vamos tocar nesse assunto, espero que não aconteça nada, que esse projeto se protele, que possa fazer o projeto verdadeiro, que é o aeroporto fora dos limites urbanos, com uma mudança de mobilidade urbanística em Ribeirão Preto, mas eu acho que não é isso que vai acontecer, a gente vai falar muito desse assunto ainda, Paulo. E saindo do aeroporto, né, vamos para o ônibus. O ônibus aqui em Ribeirão Preto teve, o Tribunal de Justiça está mandando voltar o preço que era antes. Isso é uma luta importante e já há uns 2 anos do vereador Marcos Papa, né, da rede, né? Marcos Papa pega no pé disso, entrou com mandado de segurança na primeira instância dizendo que o aumento de 2018, aquele que elevou a tarifa de R$ 3,95 para R$ 4,20, era um aumento irregular porque não teve transparência nos cálculos e foi abusivo. Isso ficou na justiça e parece que o TJ, a primeira instância, deu ganho de causa para o vereador, a prefeitura recorreu e na segunda instância agora o TJ, por unanimidade, manteve a decisão da primeira instância, exigindo que se reduza a tarifa, considerando que o aumento da tarifa foi abusivo e irregular. Então está se esperando um acórdão, que é o resultado da votação dos desembargadores, e o acórdão ele pode exigir que a prefeitura faça a imediata redução da tarifa, só que tem um problema. Ocorreu o aumento de 2019, ele já saltou de R$ 4,20 para R$ 4,40. Será que a tarifa vai voltar para os R$ 3,95? Essa é a expectativa, né? E aí poderia ter aquelas manifestações, né? Por causa dos 20 centavos. Não é só os 20 centavos, né? Pegar o Chile aí. Ribeirão Preto, Paulo, vamos contar uma historinha rápida, 30 segundos também, se me permite? Até 1999, a população de Ribeirão Preto contava com trólebus. Você já pegou trólebus na sua vida? Já, eu tive em São Paulo agora, em São Paulo agora esse final de semana, estava vendo, em São Paulo, que é uma cidade muito mais complexa, sim, ainda existe trólebus. Então, era um excelente transporte coletivo público, pertencia à Transerp, né? Ar-condicionado dentro dos ônibus, não tinha barulho, ambientalmente sustentável porque era por cabos de energia elétrica, então era um transporte coletivo excepcional. Na primeira administração do Palocci, isso começou nos anos 80, a administração do João Gilberto, acho que foi até do Nogueira, o Nogueira pai, começou com o trólebus, o João Gilberto continuou, o Palocci, ele aumentou as linhas, ele criou a linha do HC, ele criou a linha do Delux, ele criou outras linhas, né? Iguatemi. O negócio estava expandido, com linhas, as melhores linhas de ônibus pertenciam ao trólebus. Em 99 o Jabali acaba com o trólebus e entrega as principais linhas para chamadas permissionárias, que são essas empresas que cuidam do transporte coletivo, e de lá para cá o Ribeirão Pretano enfrenta um monopólio do transporte coletivo, que é baseado no poder dessas permissionárias, que muitas vezes tem relação com o financiamento de campanha eleitoral, assim como acontece com o lixo, né? Não só aqui em Ribeirão Preto, mas no Brasil inteiro. E o Ribeirão Pretano tem um transporte coletivo com um único modelo, o ônibus grande, a diesel, poluidor e gigante, que atrapalha o trânsito, caro e ineficiente. Complicado, né, Ricardo? Complicado. Nós estamos falando de planejamento urbano, criar uma cidade
mais moderna, mais humana, mais inclusiva, né? Ambientalmente responsável, significa mudar a mobilidade urbana. Ribeirão Preto merece uma cidade que tenha multimodelos, né? O cara poder andar a pé, poder andar de bicicleta, poder pegar o carro dele, poder se deslocar em veículos menores, bairro a bairro, gerar o emprego perto da casa da pessoa, né? A coisa é tão absurda que tem contas aí que se faz que é melhor você usar Uber, Sim. hoje em dia, do que o sistema público Bom, é um absurdo. Agora sim, o Tribunal de Justiça também demora, hein, bicho? Demora. Nossa. Demora e criou um problema, né? Porque ele considerou abusiva em 2018, mas já ocorreu em 2019. Então, Paulo, está se aguardando o acórdão. A partir do acórdão, vai se saber o que vai acontecer, a gente volta com esse assunto. Beleza, e aí, assim, quem pagou 4,20 vai ser ressarcido? Eu acho que tem que entrar na justiça e cobrar do prefeito, porque o aumento depende do prefeito. A permissionária, que é o consórcio pró-urbano, que são 3 companhias, né? Transcorp, Rápido do Oeste, não sei mais qual. Esse consórcio, ele chega na prefeitura com uma proposta, ó, estamos precisando de tanto de aumento. A decisão é do prefeito. Ele concede ou não? Se o prefeito dizer não, é não. Mas o prefeito Nogueira sempre disse sim. Vamos ver o que vai resolver agora. Beleza. Indo aqui, Jimenez, a juventude no Brasil está passando por uma situação terrível, né? Outro dia você estava comentando que tem muita gente se cortando na escola, jovem assim, perdido, muito grave. desiludido, sem esperança. É uma coisa assim, muito complicada, né? Juventude seria o momento mais importante da vida da pessoa, onde da ela está esperança, de enxergar o futuro. E a gente está passando agora por um período lastimável. Você já ouviu falar na juventude nem? Nem trabalha e nem estuda. É o jovem que está desiludido, que não consegue que seja aberto caminhos à sua frente. Nem do ponto de vista educacional, porque agora estão fechando escolas. O projeto do governo federal é não ter mais expansão de escolas públicas, né? Então vai fechar o caminho da educação. E nós temos um mercado de trabalho com um desemprego na taxa de 13%, e na juventude isso dobra. Se a taxa de desemprego geral é 13%, na juventude chega a 26% ou até mais. E uma juventude, assim, na média, sem estudo, sem criatividade, nem sem liderança. Exatamente. Sem perspectiva. Só para ter os números, são números do IBGE, viu, Paulo? E assim, com uma situação terrível, que é a questão do celular, né? Da mídia. Exatamente. Que isso mata o pessoal, né? Olha só os dados para você ver, Paulinho, e quem está nos assistindo. A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos chega a 28%. Entre os jovens de 25 a 29 anos chega a 26%. 46% dos jovens na faixa de 16 a 24 só tem o ensino fundamental, não chegou nem no ensino médio. E 72% dos jovens entre 25 e 29 anos só concluíram o fundamental, não chegaram no ensino médio. E aí, ó, é um negócio tão dramático para as mulheres jovens. Olha só o número das mulheres jovens. 68% são neném. 68% das mulheres entre 16 e 29 anos hoje não estudam e nem trabalham. Elas não conseguem entrar no mercado de trabalho e elas não conseguem entrar na escola. Sabe por quê? Porque elas não têm creche para o filho. Quando essas mulheres entre 18 e 29 anos têm um filho, elas não encontram caminho nem na educação, porque já não tem mais ensino noturno, e não tem creche. Então ela não tem onde deixar o filho dela durante o dia e ela não tem onde estudar durante a noite. E o mercado de trabalho também é muito dramático. Por quê? Porque uma mulher grávida, principalmente nos últimos tempos que nós estamos vivendo, também sofre discriminação no mercado de trabalho. Como se ela fizesse sozinha, né? Sozinha. Então a jovem mulher, a situação hoje para ela é uma situação catastrófica. Números do IBGE. Olha, precisa de ter uma movimentação. Acho que a cultura ajuda muito isso, né? Sim. Ricardo, assim, porque o jovem ele não vai achar isso fácil agora por esses anos, né? Porque eles estão fechando todas as portas. Esse projeto agora da carteira verde e amarela. Exatamente. Eu não sei se isso aí vai resolver. É trabalho intermitente, é trabalho sem garantia, e outra, essa carteira verde e amarela vai ser financiada, olha só, pelo seguro-desemprego. Então você que está desempregado recebendo seguro-desemprego, você vai pagar imposto sobre o que está recebendo para financiar empresário para contratar jovem de maneira intermitente e sem direitos. Que é um dado legal? Na época dos governos Lula e Dilma,
quando se garantiu direitos nesse país, você teve criação de escolas técnicas, não é? Como por exemplo os institutos federais e outras, e você teve a melhoria do emprego formal, não teve? Sim. Os jovens que cursaram o ensino médio, ou concomitante, aquele que ele faz o médio numa escola normal e faz o ensino técnico em outra, ou integrado, que ele faz o ensino médio e o ensino técnico na mesma escola, os jovens que fizeram isso é o menor índice de nem, porque eles encontraram um caminho. Eles conseguiram fazer o ensino médio e entrar no mercado de trabalho. Ou seja, o investimento em escolas, escola técnica, para fazer o ensino médio junto com o ensino técnico, melhora a questão do emprego e do futuro dos jovens. Porque melhora, inclusive, a esperança, né? Porque quando o cara perde a esperança, ele vira um zumbizão. Exatamente. E assim, ó, pagando o celular, porque tem que ficar lá no joguinho, no negocinho e tal. Você pergunta pro cara como é que entra no Word, não sabe. Exatamente. Então, além de ser sem esperança, é extremamente desqualificada. E você vê, né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós tivemos uma expansão do ensino técnico federal. Os institutos federais, mais de 500 campos sendo inaugurados no Brasil inteiro, em cidades de médio, pequeno e grande porte, geralmente nos bairros que mais precisam, e isso deu resultado no IBGE. Os jovens que passaram por essas escolas não são jovens nem, eles conseguiram um caminho. E o que o governo federal aponta desde o governo Temer é uma redução do investimento, e hoje o governo federal diz que não vai ter mais construção de escola pública. Tá vendo? Porque ele vai falar, ele vai dar um voucher, que é uma criação do Estado liberal que não dá certo em lugar nenhum, como se fosse um cupomzinho, que você vai lá pedir para ter uma vaga na escola particular. Ele acha que isso é um processo de inclusão de milhões de jovens brasileiros que precisam da expansão da escola pública e não de uma porcaria que é essa que ele oferece. Esse é o resultado. E o resultado mais dramático para as mulheres jovens e para as mulheres negras jovens, então o resultado é terrível. Nós vamos falar agora da questão dos negros, não é isso? Não, então, dos negros, na verdade, a notícia é boa. Não é boa? Porque ela está colocando que ela começa a mostrar resultados de uma política feita ao longo dos últimos 10, 15 anos. Sim. Não é isso? Sim. Do ponto de vista da inserção dos negros e das negras na educação, principalmente na educação superior, os números são muito positivos. Então? Mas com relação, por exemplo, à violência, os números são terríveis e dramáticos, Paulinho. Dramáticos. Sabe, um jovem negro, homem ou mulher, um jovem no geral, ele tem 3 vezes mais chance de ser assassinado no Brasil do que um jovem branco. Um jovem negro homem tem 8 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. 8 vezes. Então, assim, chega a ser 125 homicídios para cada 100 mil habitantes nos jovens negros homens. Isso é um número que a Organização Mundial de Saúde considera epidemia. Epidemia de assassinatos de jovens negros homens no Brasil. 125 mortes para cada 100 mil habitantes por ano. Um jovem branco homem é 16. Um jovem negro homem, 125. Essa semana tem a Semana da Consciência Negra, né? É por isso que nós estamos falando sobre isso. Dia 20, né, que é quarta-feira, Dia da Consciência Negra, e os números da violência são dramáticos para o jovem negro, homem, e os números do desemprego, da discriminação, da falta de acesso à saúde, à educação, à moradia, é dramático para a mulher negra. Aqui em Ribeirão Preto, a Câmara Municipal considerou que esse dia não era importante. Esse dia foi considerado feriado, sabe por quem? Sabe quem foi a vereadora que aprovou essa lei? A nossa amiga Ângela Roberto. Ah, foi verdade. Vereadora Ângela Roberto, um abraço para a Ângela. Ela que fez passar essa lei lá nos anos 90, foi feriado em Ribeirão Preto durante mais de 15 anos, e a Darcy Vera suprimiu. A Darcy e a Câmara, né? Junto. E a Câmara juntos. Em São Paulo é feriado ainda. Continua sendo feriado. Continua sendo feriado. Ô, Ricardo, vamos continuar com dados aqui sobre a questão do bem-estar social, né? Sim. Como é que está essa questão aqui na América do Sul? A gente aproveitou o assunto dos negros e negras para falar sobre acesso à saúde, à educação, à violência. Na verdade, o que nós estamos fazendo, o mundo está fazendo pós-2008, que é a grande crise do capitalismo, a gente já falou isso aqui várias vezes, é destruir o estado de bem-estar social. Lá nos anos 50 até mais ou menos meados dos anos 70, durante mais ou menos 25 ou 30 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo construiu o estado de bem-estar social, que é o seguinte: é um colchão social, basicamente a educação pública universal, a saúde pública universal, que para nós é o SUS, e a previdência pública, a aposentadoria e a assistência social. Isso é um colchão que garante que as pessoas não caiam em situação de miséria e tenham condições de ter oportunidades de dar os seus passos na vida. O que, a partir de 2008, está acontecendo, existe uma privatização de tudo isso.
a educação, a saúde e a previdência passam a ser mercadorias, passam a ser vendidos, e quem pode pagar tem, quem não pode pagar não tem. Isso já vai começar a acontecer com o SUS. Existe um projeto que quem está cadastrado no SUS até o final do ano agora vai continuar sendo atendido pelo SUS. Quem não está cadastrado vai ter dificuldade. Isso já está começando a acontecer, ou seja, a saúde deixando de ser um direito e passando a ser uma mercadoria. Na Europa, na França, na Inglaterra, Margaret Thatcher, que é a responsável pelo neoliberalismo no mundo, privatizou tudo isso. Na França tem tido privatização, na Espanha teve privatização, em Portugal, aqui na América do Sul, o exemplo mais claro é o Chile. Em todos esses lugares, com menos intensidade ou mais intensidade, está havendo manifestações. No Chile o negócio é dramático, para poder resgatar o estado de bem-estar social, ou seja, fazer o caminho de volta, que é o que vai acontecer no Brasil daqui a algum tempo. Tomara que a gente tenha condição de fazer isso. Eu tive no encontro esse final de semana do pessoal dos Correios, fala assim, toda hora tem o fantasma da privatização do Correio aqui. Sim. E tinha os argentinos lá, eles estavam falando que lá na Argentina foi privatizado o Correio e o governo teve que voltar atrás. Porque não dá certo. Porque não deu certo. Exatamente. Porque o Correio é uma instância que está em todos os lugares, em todos os municípios. Nos Estados Unidos é estatal. Exatamente. Lá então, no lugar onde que é o berço lá do liberalismo, sim, eles mantêm esse serviço. Então, vários serviços, assim, não tem como você tirar da mão do Estado. Por exemplo, a questão da água, né? Exatamente. Então, aquilo que a gente falou semana passada, os argentinos fizeram uma eleição tratando sobre neoliberalismo, os chilenos estão na rua, tiveram 3 manifestações no final de semana. A imprensa brasileira tradicional parou de falar do Chile, mas as manifestações não pararam. Não tem. Tiveram 3 manifestações com mais de 1 milhão de pessoas. E lá está se fazendo um acordo político, ainda com muita luta, com muita disputa, porque a elite econômica quer de qualquer maneira segurar os seus ganhos do neoliberalismo, mas lá quer se fazer uma nova Constituição. E qual é a discussão? É retornar com um estado de bem-estar social. Educação pública, saúde pública e previdência pública. Esse é o tripé básico. Daí você vai conquistar outros direitos, né? Mas para isso depende de uma reforma tributária, cobrar os mais ricos, desonerar a produção. É tudo uma discussão que não cabe aqui, mas para a gente dizer, né, o Brasil vai passar por isso. O Brasil está passando de maneira tardia num governo ideológico de extrema direita e neoliberal, está produzindo um programa econômico que no mundo inteiro já está em desuso. E nós estamos adotando ele aqui. Então, sempre tardiamente, o Brasil vai acabar passando o que os países estão passando agora. E o que nós temos que ter em mente? Quando os ventos começarem a mudar, e eu acho que já estão devagarinho começando a mudar, a gente vai ter que ir para a luta para resgatar o nosso estado de bem-estar social, para resgatar a nossa soberania e para resgatar o nosso projeto de país que foi perdido nos últimos anos. Esse é o nosso compromisso e o compromisso aqui do blog, né, Paulo? Sim, vamos lá. Ribeirão Preto tem uma nova direção do Partido dos Trabalhadores. Eu estive lá segunda-feira participando, porque faço parte desse diretório. Estou fazendo parte do diretório de novo, né? Fiz parte do diretório passado, estou fazendo parte desse diretório. E na posse do nosso amigo, né, advogado Jorge Roque, tomou posse da presidência do PT, já deu uma entrevista na imprensa local dizendo que o compromisso dele é ajudar a fazer o PT voltar a ser protagonista das lutas aqui em Ribeirão Preto. Olha, um trabalho não é fácil não, né? Exatamente. Porque o PT é um partido importante, embora bastante fragmentado, né, Ricardo? Teve muitas dificuldades, né? Do ponto de vista nacional nós já sabemos, né? As dificuldades que estão tentando ser contornadas, perseguição, né? Derrubada de uma presidenta sem provas, a prisão política do ex-presidente Lula, que agora sai em caravana pelo Brasil tentando essa reconstrução. Há uma grande onda de otimismo dentro do PT, apesar de todas as dificuldades que ainda se mantém, porque nós temos um governo de extrema direita. O juiz que prendeu o Lula hoje é ministro desse governo. Então, as dificuldades estão aí, mas existe um vento, uma onda de otimismo desde quando o Lula deixou a prisão. E a luta é assim mesmo, né? Exatamente. Uma hora vai, outra hora volta, assim, não é fácil, não. E a narrativa do Lula ela é muito focada, porque o Lula diz o seguinte: qual é o papel dele, né? É fazer a narrativa anti-Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um governo de extrema direita, fazer a narrativa anti-Moro, porque a Lava Jato ela rasgou a Constituição. Então, esses dois lados é resgatar a democracia e fazer o confronto contra o projeto do Paulo Guedes, que é ser anti-neoliberal. Exatamente no contraponto, porque as pessoas estão sentindo muito, Paulinho, e cada vez mais, que elas estão perdendo direitos, que elas estão de novo sendo excluídas. A gente falou aqui que 32 milhões de pessoas já voltaram para a extrema pobreza das 40 milhões que o Lula tinha tirado. Então, o projeto do Paulo Guedes ele é antagônico ao legado do Lula. Qual é o legado do Lula? É emprego, é aumento do salário, é inclusão, é educação, não é? Então, são dois projetos antagônicos que o Lula aponta. Isso vai ser importante também para o PT de Ribeirão Preto, se o PT conseguir
entrar nessa narrativa e fazer essa narrativa aqui na cidade também, que é uma cidade excludente. Ô Ricardo, você não vai entrar na questão do PT propriamente dito municipal, porque não é nem papel nosso, né? Sim. O pessoal do É PT meu papel, mas é lá dentro, né? Não é aqui, né? Mas assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é importante, nas últimas 2 eleições, para proporcional, né, para deputado estadual e federal, eu, particularmente, junto com algumas pessoas, tomamos uma iniciativa de apoiar candidatos locais. Sim. Então, a primeira que a gente teve o prazer de participar foi a Raquel Monteiro, que foi candidata a deputada estadual. Exato. Foi uma campanha muito bacana, bonita, uma campanha muito ativa, né? Viva, assim, foi muito legal. E na última eleição apareceu como deputado o Jorge Roque. Exato. Eu particularmente sempre votei, sou um cara que gosto muito do Paulo Teixeira. Mas nessa última eleição eu até eu falei para ele, Paulo, assim, Ribeirão Preto carece de ter lideranças novas e lideranças que tenham projeto de permanecer em Ribeirão Preto atuando aqui. Sim. Porque a gente sente essa falta. Exato. E eu acho que foi acertado, né? Porque o Jorge fez o caminho dele lá como candidato a deputado, e permaneceu no partido, está batalhando e agora, como presidente do partido, tem uma nova tarefa pela frente. Você falou uma coisa muito importante. Eu não apoiei o Jorge na eleição, apoiei o Alexandre Padilha, mas depois me aproximei do Jorge, ele até participou aqui do Blog Calçadão. Tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no PT em nível nacional e Ribeirão Preto também. Essa crise toda, essa dificuldade toda, ela não diminuiu o partido, ela aumentou. Jovens, novas lideranças têm procurado o partido todos os dias, o PT, para se filiar. O PT nunca fez tanta filiação, já superou a marca de 2 milhões de filiados. E o Jorge Roque é uma dessas figuras. O Jorge tem uma larga estrada na militância política, mas dentro do PT ele é recente. Ele entrou há menos de um ano e já consegue chegar na presença do PT, mostrando claramente que o partido está aberto para as novas lideranças e dá condições. Eu acho que esse é o segundo ponto para o PT de Ribeirão Preto chegar na condição que o Jorge falou na imprensa e de voltar a ser protagonista. Além de se alinhar ao discurso do Lula e saber exatamente qual é a política que vai ser adotada para rearticular o debate com a população, é exorcizar o palucismo em Ribeirão Preto. Da seguinte forma, sabendo separar o que é a figura do Antônio Palocci, que é uma figura absolutamente queimada, até do ponto de vista moral, dos governos que o Palocci e o PT fizeram em Ribeirão Preto, principalmente a primeira administração, que a gente estava falando aqui sobre funcionamento da Coab, projeto de cidade, o trólebus, foi uma das melhores administrações que Ribeirão Preto já teve. Sim. Se souber separar isso e poder caminhar com democracia interna dentro do partido, não cortando as asas de novas lideranças, deixando todo mundo atuar, eu acho que é possível, hein? É possível fazer com que o PT de Ribeirão Preto, com um projeto renovado, do ponto de vista local, e antenado com as narrativas nacionais, é possível que o PT se reencontre aqui na cidade. E desejo toda sorte ao Jorge, vou estar do lado dele. Não, eu também, eu não estive lá na segunda-feira, mas eu até cumprimentei ele, falei com ele na segunda. Eu acho que é uma esperança importante. O Jorge é um jovem advogado, intelectual, né? É isso. Mas não é um intelectual que vive no mundo das ideias, né? Ele tem um trabalho social, conhece muito da luta do trabalhador, porque é advogado que defende o trabalhador, um cara que está envolvido em movimentos sociais, na defesa de algumas comunidades. Exatamente. Então, assim, ele veio com uma bastante vontade e eu acho que é importante a gente manter isso tem muitas ativo, pessoas, né? Tem muitas pessoas novas lá, dizendo para ele assim, batendo lá, falando assim, eu quero participar também. Essa semana, por exemplo, segunda-feira encontrei várias dessas lideranças de Ribeirão e da região. Essa semana conversei com vários petistas jovens que acabaram de entrar no partido, que me procuraram. E eu pude falar assim, liga pro Jorge, vamos fazer junto, vamos construir. E, assim, o PT tem experiência, tem legado. Se souber separar essas coisas, fazer direitinho, eu acho que o PT de Ribeirão Preto consegue. Eu falo aqui, né? Eu sou petista, faço parte do diretório, mas aqui no Blog Calçadão é difícil às vezes separar, né, o comentarista do militante, né? Às vezes mistura mesmo. Então eu vou estar ligado nesse projeto do Jorge aí e falei para ele. E se precisar de descer o cacete, às vezes, assim, alguma coisa a gente faz. Agora, evidentemente, cada um no seu espaço, né? O blog... O blog não é petista, né? Ele dá tem petista, mas não é petista. eu desejo toda a sorte para o Jorge Roque nesse novo período aí, que vai ter bastante coisa para acontecer, né? Ele vai ser competente, inclusive, para manter duas coisas importantes também, que é o diálogo com os movimentos sociais, que ele tem, e o PT também tem, e o diálogo com as forças de esquerda, né? Os outros partidos, que vai ser fundamental, por exemplo, a partir de agora nas lutas, né? Seja a luta eleitoral do ano que vem, mas as lutas cotidianas que nós estamos fazendo. Boa sorte. É isso aí. Bom,
Ricardo, o blog, o Calçadão está crescendo. Foi o lema que a gente colocou para comemorar um aniversário de 5 anos. 5 anos é uma idade importante, né? Assim, cara, se fosse uma criança, vamos fazer Exato. uma analogia, ela já estaria falando, andando, né? Se interagindo bastante, né? Talvez dando os pulinhos lá. Talvez não, já na escola, né? E, então, assim, já está inserido num ambiente social. E foi exatamente isso que aconteceu. Parece que foi ontem, Paulo, que a gente estava lá no Centro Cultural Palace comemorando um ano. Essa semana eu coloquei nas minhas redes sociais a foto da nossa reunião ali no apartamento do Hilton. Sim. Né? Organizando o aniversário do primeiro ano. O Padre Chico participou daquela vez, o Galeno, né? Foi. Várias pessoas, né? E os movimentos sociais já estavam presentes no nosso aniversário de um ano. O que a gente conseguiu, eu acho que nesses 5 anos, foi realmente construir uma credibilidade com os movimentos sociais de Ribeirão Preto, com os partidos políticos de esquerda, né? E as pessoas que têm nos visto, têm visto o nosso trabalho, confiam naquilo, porque tem duas coisas aqui. Nós somos pequenos ainda, nós estamos crescendo, mas tem uma coisa que a gente tem lado, a gente não é aquele tipo de coisa que fala assim, eu sou neutro. Nós não somos neutros, não, nós temos lado, que é o lado da luta popular, da democracia e dos direitos, mas a gente não é sensacionalista e a gente não faz fake news. Essas duas coisas eu acho que elas contribuíram para a gente ter uma conquista nesses 5 anos, que é a nossa credibilidade. Eu acho que isso é mentira, né? É o mais importante, né? Assim, da gente poder chegar nas pessoas, várias pessoas de pensamentos diferentes. Exato. E trazer uma opinião, né? Uma opinião do blog, uma opinião nossa, inserida dentro desse instrumento de comunicação. E agora é fazer a criancinha crescer, né, Paulinho? Você falou que ela está começando a andar, já está na escolinha. Agora o que a gente precisa é encontrar o caminho de fazer com que a nossa voz e a voz daqueles que a gente possibilita que possa falar através do blog, que são os movimentos sociais, as pessoas, as comunidades e tudo mais, que essas pessoas, que a nossa voz e a voz dessas pessoas chegue cada vez mais em mais gente, né? A gente tem números muito importantes aí dos nossos primeiros 5 anos. Acho que o nosso blog já ultrapassou 1,6 milhão de visualizações em 5 anos. A gente tem colocado mais de uma matéria por dia. Ao longo desses 5 anos a gente nunca deixou de produzir conteúdo. E nós vamos fechar agora o nosso 5º ano com uma média de 9 mil visualizações por mês, né? Que é uma média legal, né? Para um blog, né? Muito. E agora a gente começou a fazer aqui o nosso canal no YouTube, que está crescendo, já ultrapassou a marca dos 700 inscritos, estamos a caminho dos 1000, que é o nosso primeiro objetivo. Colocando agora a nossa carinha bonita aqui para poder falar. As pessoas estão curtindo, estão gostando. Outro dia um companheiro de Dumont, ele estava presente na posse do Jorge Roque, ele falou assim, pô Ricardo, eu vejo você e o Paulinho lá de Dumont, estou compartilhando. Eu falei, opa, olha, tem internacional já. É isso aí, Dumont é internacional mesmo, Santos Dumont. Ó, Ricardo, é bem legal, né? Assim, porque Ribeirão Preto carece de um instrumento desse, né? Aliás, eu acho que todas as cidades... Carece demais, inclusive. Pode construir outros, né? Outras pessoas. Claro, né? claro. Mas assim, a gente está conseguindo manter, né, um ritmo. Isso não é fácil fazer Não isso é. que a gente está fazendo, não. Porque requer dedicação, né, empenho, não é fácil chegar. Ó, que hora que é agora? São 9h30 da noite no domingo, nós estamos gravando aqui a análise da semana. Se você for fazer trabalhos particulares, eu também o meu, só coube agora, né? Então, assim, é muito legal, a gente acha que tem uma possibilidade de crescer ainda mais, da gente profissionalizar um pouco o blog, né? Aprender mais, né? Aprender mais, fazer as coisas com mais qualidade, com as que as pessoas merecem. Claro, e a gente, assim, sofre demais, você não sabe o trabalho que Você tá falando agora no lapelinha aqui, ó. Não é aí, ó, em você e comigo. Você vê esse trabalho que dá para colocar uma luz aqui, ó, que cai, apaga não sei o que. Então, exatamente. a gente faz meio que na raça, né? Ó, mas eu acho que o nosso conteúdo, vamos comemorar aqui, ó. Existe o Hilton, o professor Hilton, que é conhecido como mestre, está presente desde o início do blog, na concepção do blog. Ele não aparece muito na frente das câmeras, mas é o nosso companheiro, nos ajuda. O professor Ailson, que é o Baby, que está sempre com a gente. Né? O Baby outro dia gravou com a gente. Gravou com a Até gente. eu falei para ele, porra, Baby, você apareceu lá, deu um monte de visualização. Ele vai aparecer mais, a gente vai convencer ele. Existe o Felipe, cara, eu conheço o Felipe há 14 anos. Né? Ele tinha cabelo naquela época. Ele não tinha cabelo, ele tinha cabelo comprido, mas ele não tinha aqui. Ele usava tiara. Eu estou contando isso, ele vai ficar bravo comigo. Mas eu conheço o Felipe há 14 anos, nós éramos professores, nos conhecemos no trabalho, na escola, na cidade de Dumont, inclusive, dando aula em Dumont. E a gente começou a ser amigo e tal, passou 10 anos de amizade, 9 anos de amizade, e a gente resolveu sentar e falar assim, pô, vamos fazer alguma coisa diferente
e a gente reuniu ali os amigos, você apareceu logo depois, você não estava logo no início, mas Depois, logo no primeiro ano você já estava aí, né? Participou do primeiro ano do blog. Sim, no primeiro. Eu cheguei, fui o último a E chegar. o Felipe, cara, hoje, olha só a trajetória do Felipe, ele se transformou num cara que tira as principais fotos dos movimentos sociais, que acompanhou todas as greves dos servidores, é conhecido e respeitado por todos os servidores, pelo sindicato, pelos professores, por todo mundo. E a capacidade, ele foi aprendendo, foi comprando aparelhagem, foi tirando, pedir informação para você e tal, não sei o que, né? Felipe, eu vou falar, ele também não vai gostar não. Quando ele começou a tirar foto, ele tirava foto daqui para cima e sobrava tudo lá em cima. Eu falei, Felipe, abaixa essa máquina. Aí você foi ensinando, ele foi fazer curso, investiu no negócio, o cara sabe tudo hoje. Hoje ele sabe tudo, dá aula para as pessoas, conversa e outra. O trabalho dele no blog foi tão importante que o MST, que é o principal movimento social de Ribeirão, junto com o movimento de moradia, na possibilidade de também fazer a sua comunicação, chamou o Felipe, né, pediu o Felipe emprestado para o blog, tranquilo, e o Felipe hoje é parte da comunicação estadual tranquilo do MST. Nada, nós brigamos. Brigamos um pouquinho, mas tudo bem. Mas o MST é parceiro. Vai, mas volta. Ele foi. E hoje ele faz parte da comunicação estadual do MST, tira foto e acompanha tudo no estado inteiro. E vai casar dia 16 com a Manu, que é coordenadora estadual do MST. Ou seja, o blog Calçadão conseguiu uma profissão, conseguiu prestígio para o Felipe, conseguiu uma companheira. Felipe, hein? É isso aí. Grande poeta nosso aqui, ó. É isso aí. Vou falar pro Felipe que ele merece, ele não participa Carioca. muito aqui, mas o cara rala pra caramba, né? E é importante. Tamo junto. Mas nós não falamos o principal aqui, ó. Não, falamos o principal sim, mas nós não falamos aqui do festa. dia. Exato. Deixa eu ver se dá. Ixi, não dá pra ver, não. Aqui, não dá. Depois eu coloco. Dia 21, quinta-feira, a partir das 19 horas, no Cine Clube Cauim, ali na São Sebastião. Todo mundo sabe onde é o Cine Clube Cauim. Não sei, fala aí onde é. São Sebastião, qual é o número aí? São Sebastião... se a gente chegar aqui, deixa eu ver. São Sebastião 920, no centro, né? Então, em frente aonde compra negócio de coisa de transporte. Mas todo mundo sabe onde é o Cine Clube Cauim. Ó, quinta-feira, a partir das 19 horas, lá no Cine Clube Cauim, a gente vai comemorar os 5 anos, vai estar todo mundo lá. E se você está vendo esse vídeo agora e ainda não viu as nossas propagandas e tudo mais, está convidado, vai lá participar com a gente, vai ter a presença do Mauro Freitas, vai ter a presença da Adria, vai ter a presença da doutora Flávia Meziara, vai ter a presença do casal Márcio Coelho e Ana Favareto, vai ter o Gesiel Paiva tocando a sua rabeca e fazendo os causos. Todo mundo vai estar lá. O MST vai participar da mesa através do Fred, que já deu uma entrevista, já participou com a gente aqui de uma análise. E os movimentos sociais e os partidos de esquerda, o presidente do PT e o presidente do PSOL, o João Braz e o Jorge Roque vão estar na mesa. E o Cachaça vai estar lá. O Cachaça vai estar lá, né? E nós vamos estar lá, que são os mais importantes. Legal, mas vai ficar aquela falatória lá toda ou a gente vai poder tomar um shopping lá? Logo de cara já vai ter os... Eu nunca vi festa de aniversário, tem que ter um shopping. Logo de cara já vai ter os comes e bebes, o som do saxofone do Rinaldo, que é um amigo meu, professor. Já vai ter os comes e bebes, o som do saxofone, o Gesiel já vai fazer uma palhinha da rabeca, o Márcio Coelho e a Ana Favareto já vão tocar. A gente vai falar rapidamente ali, dar os recados da importância da mídia digital, que é importante também, e vamos ficar na festa. Vamos chamar o Regi também para fazer uma apresentação. Cara, o Regi foi sensacional na reunião dos movimentos populares, ele cantou a música a capela do Chico Buarque, fez todo mundo chorar. Olha aí, beleza, o Regi é grande companheiro. Gente boa. Beleza, vai então, lá, quinta-feira dessa agora, dia 21. Dia 21, 19 horas. 19 horas, no Cine Clube Cauim. 5 anos de blog Calçadão e vamos partir para os próximos 5. Eu vou perder mais cabelo, né? Daqui para frente. Se tiver o que perder ainda. Mas vamos seguir, né? Beleza. Pretendo daqui 5 anos estar mais magrinho, tá? Os dentes consertar, tô usando aparelho. Agora por isso que eu tô falando meio diferente aqui nos vídeos, mas os dentes vão ficar mais bonitinhos. Nos próximos 5. Nós vamos ultrapassar esse deserto que a gente está passando agora, né? Exato. Depois do temporal, a lua cheia passeou no céu. Essa é a canção e a gente vai cruzar esse período ruim, atravessar esse deserto e construir a democracia de novo e os direitos e todo mundo ficar feliz, que é o que a gente luta aqui, né? Beleza, até quinta. Beleza? Nos vemos na quinta.